Então, gente, mais uma vez, bom dia. Eu vou, primeiramente, antes dar início à nossa aula sobre Guerra Fria, eu vou dizer as notas de vocês, tá? Por favor, prestem atenção. Então, essas notas são acertos em relação às questões da prova. Então, vamos começar com Ágata Cristina. Parabéns, Ágata, 10. Álvaro, 7. Álvaro Pereira de Araújo, 7. Ágata Cristina Menezes da Silva, 10. Ana Clara Jacuro da Costa, 9. Ana Cláudia Leite Amora, 9. Ana Flávia Veras Inácio Miguel, 10. Ana Clara Machado de Carvalho Lassans, 9. Bruno da Silva Roseira, 10. Caio Mateus de Souza, 8. Camille Paz Souza, 9. Camille Fagundes dos Santos, 10. Cauã Collins Carrilho, 10. Cristina do Vale Rangel, 9. Diogo Nassif Bittencourt, 8. Fabiana de Moraes Vasconcelos, 8. Frederico da Caurinhares de Almeida, 9. Dilda Carvalho de Moraes Guirso, 3. Jennifer Giacomini Ribeiro, 7. João Luiz Lira Teixeira, 7. Júlia da Silva Moraes, 7. Júlia de Campos dos Santos, 10. Júlia Vieira Campos, 9. Lavínia Lopes de Lima Chagas, 8. Letícia de Souza Guimarães Poço, 9. Luiz Felipe Oliveira da Silva, 8. Marcelo Eric Souza dos Santos, 8. Maria Eduarda Fernandes da Silva, 8. Natan Florencio dos Santos, 8. Natália Soares Seabra, 9. Thaís Ferreira Viana, 10. Thaísa Pardal Kaiser, 10. Vitor Emanuel Mendonça de Oliveira, 5. Vitória de Brito Corrêa do Nascimento, 10. Vitória Raquel Cabral Giambastiani, 3. William Márcio Almeida de Castro, 6. Ian Freitas de Souza, 8. Tudo bem, meninos? Alguém quer que eu repita? Rapidinho, por favor. Novamente, qualquer coisa, vocês terão acesso a essas questões, a essas notas nesse vídeo, tá? Eu estarei disponibilizando, então, na nossa plataforma Moodle, tá? Muita gente parece que não sabe que eu disponibilizo todas as nossas aulas, né? Bom dia, Letícia. Todas as nossas aulas, então, estão disponibilizadas na plataforma Moodle, no link, no hiperlink para o vídeo no YouTube, tá? Eu sei que é uma tortura rever-me mais uma vez, falando as mesmas coisas, mas tá lá para uma revisãozinha básica, tá? Eu não tô nem pedindo like, tá? Nem para se inscrever no canal, é só para tá lá. Tá lá. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida até aqui? Então, já faz um tempo na nossa aula, falamos sobre Segunda Guerra Mundial, falamos bastante sobre Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre Segunda Guerra. De nada, Natan. Que para a gente começar a falar sobre um período muito importante, né, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, o período que vai de o final da Segunda Guerra até 1991, que é a chamada Guerra Fria, a nova conjuntura mundial, que, apesar de já ter terminado, vocês nasceram no mundo pós-Guerra Fria. Eu, como já sou um senhorzinho de meia idade, eu nasci em 1980, então eu vi o final da Guerra Fria. Apesar de ter sido criança, né, na década de 80, assim, eu acompanhava os noticiários, meu pai assinava jornal, meu pai assinava revista, né? Meu pai até mesmo lia algumas revistas internacionais para treinar o inglês dele, então eu sempre tive um pouco de acesso, eu sabia o que estava acontecendo no mundo, apesar de ser criança, né? De certa maneira. Então, o mundo, por mais que eu não soubesse o que fosse Guerra Fria, eu sabia que o mundo girava em torno de duas potências, os Estados Unidos da América, principalmente, e a União Soviética. E eu acompanhei, em 89, a queda do Muro de Berlim, né, até aquele jornalista
o repórter da Globo, que era o Pedro Bial, jovem, bem jovem, cobrindo a queda do Muro de Berlim, que é o símbolo, né, da divisão entre o mundo capitalista e o mundo comunista. E em 91 também eu vi o fim da União Soviética. Vocês já nasceram no mundo pós-Guerra Fria, um mundo que eu acho que o divisor de águas para vocês são as Torres Gêmeas, né? Mas eu acho que vocês nasceram bem depois disso também. Então, vocês acabaram de chegar. Então, para a gente entender o mundo atualmente, é necessário entender a Guerra Fria. Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, fascismo, a Revolução Russa em 17, a Segunda Guerra Mundial e agora a Guerra Fria. Então, antes de mais nada, por que esse termo Guerra Fria? Porque em oposição ao que você entende de uma guerra comum, né? Uma guerra tradicional, uma guerra entre dois países ou mais, né? Guerras entre países, ataques, tropas se confrontando, bombardeios, ou seja, uma coisa no calor, né, da guerra. A gente diz que é uma guerra quente. A gente não usa esse termo guerra quente, é claro, mas você já imagina que guerra, por ter explosões, morticídios, é uma coisa, a gente diz que a situação esquenta. Mas essa guerra é diferente porque as duas superpotências que estavam em conflito jamais chegaram às vias de fato, jamais se enfrentaram diretamente no confronto armado, por vários motivos. Mas o motivo mais importante é que, caso houvesse um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, fatalmente a vida na Terra seria destruída, né? A sociedade humana teria acabado com essa guerra. Então, essa guerra ela não aconteceu porque o resultado seria catastrófico para ambos os lados, né? Seria a certeza de destruição mútua, uma guerra de soma zero, onde ninguém sairia vencedor. Em grande parte, obviamente, por causa da bomba atômica. Então, quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que a Segunda Guerra Mundial terminou com a derrota do eixo, né? A derrota do nazismo, do fascismo na Europa e a total derrota do Japão para os Estados Unidos na Guerra do Pacífico. O Japão só se rendeu após as duas bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Ontem, lembrou-se, não vou dizer se comemorou, né, eu acho que não seria o termo correto. Relembramos, então, o pesadelo que foi, não só para o Japão, eu sempre falo isso. Muita gente até tenta justificar os ataques nucleares ao Japão por causa do seu papel na Segunda Guerra Mundial, de um país agressor, de um país que invadiu países, subjugou povos de maneira muito brutal. Mas a bomba atômica ela inicia uma nova era, uma era de terror, né? Em que uma simples bomba consegue evaporar, essa é a palavra, 100 mil pessoas em segundos. Pois é, Natan. O Natan diz, obrigado. Você viu a explosão na cidade do Líbano? Ah, olha, Natan, você colocou essa explosão terrorista. A gente não sabe ao certo ainda se foi uma explosão provocada por artefato, né? Ou se simplesmente foi o descaso das autoridades que não souberam lidar com o estoque de algo tão perigoso como o nitrato de sódio estava em grande quantidade armazenado ali. A gente não sabe ainda. Letícia Poço diz, os ataques dos Estados Unidos e Japão foi mesmo necessário? Gente, isso aí é algo difícil de se explicar, né, Letícia? Eu acredito que não seria necessário, né? Por um lado, tem dois lados essa questão. Por um lado, você tem a questão de que o Japão não queria se render, né? O Japão já estava praticamente derrotado, mas a tenacidade do japonês surpreendeu os americanos, que já não tinham mais recursos para bancar aquela guerra, porque a Operação Overlord para a tomada da França, libertação da França e a destruição do Reich
consumiu tantos recursos dos Estados Unidos que prolongar a guerra por mais 6 meses no Pacífico era uma coisa assim terrível para os americanos também. As vidas americanas, os recursos e talvez, vejam bem, gente, a gente não pode falar o se na história não existe. O se cabe apenas à literatura, né? E às nossas especulações pessoais. Talvez, se o Japão tivesse prolongado ainda mais a guerra e os Estados Unidos tivessem arrastando essa guerra, que não parecia que não ia acabar, porque para invadir o Japão era muito complicado. O Japão é praticamente impossível de se invadir, né? Devido à sua natureza de ilha, né, de arquipélago, a sua natureza insular, e também a ideia de que os japoneses, como um todo, resistiriam um ataque americano por terra, tinha aquela coisa de querer acabar com a moral japonesa, que parecia impossível de se destruir, né? O mito da tenacidade japonesa. Então, talvez os Estados Unidos fosse obrigado a manter um acordo de paz com o Japão. Isso fatalmente seria manter o Império Japonês, uma parte do Império Japonês, talvez Coreia, talvez Taiwan, algumas ilhas do Pacífico continuassem sendo do Império Japonês, o que seria catastrófico para esses povos também, né? E também tinha a questão da Rússia. A gente não pode esquecer que a Rússia tinha declarado guerra ao Japão também. A União Soviética tinha invadido. Até hoje, você pega o Japão é uma tripinha, né? E então, lá no extremo norte do Japão, nas chamadas Ilhas Sakhalinas, que eram ilhas japonesas, essas ilhas hoje pertencem à Rússia. Até hoje, a Rússia não devolveu. Imagine se a União Soviética tivesse invadido o Japão todo, tivesse chegado até Hokkaido, até a ilha principal, né, que é Honshu. Talvez o que chamamos hoje de Japão, talvez fosse como a Coreia, dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, bem, seria até catastrófico para o próprio Japão, né? Não estou defendendo aqui a utilização da bomba atômica, porque a utilização da bomba atômica ela serviu a vários propósitos. Testar a nova arma dos americanos, a questão também racial que alguns levantam, os Estados Unidos tacaria essa bomba na Alemanha nazista, por mais que fossem nazistas, por mais que o Hitler fosse terrível, mas né, ainda assim era gente branca, né? Então você vai tacar essa bomba? É uma bomba que não só destrói, né? Os efeitos negativos da bomba persistem até hoje. As pessoas morrem de câncer e algumas pessoas algumas crianças nascem defeituosas devido à radiação. E também, outra questão também importante, os Estados Unidos tacou a bomba no Japão para mostrar para a União Soviética o poder, não só a União Soviética, mas principalmente a União Soviética e ao resto do mundo, que os Estados Unidos tinham um poder que nenhum outro país faria frente, né? Isso é importante demarcar bem. Ian Freitas. Sim, Ian, depois eu posso dizer sua nota, tá, Ian? A sua nota, eu gravei esse vídeo, você pode acessar esse vídeo, vai estar sua nota. No final da aula, se der tempo, eu mostro para você sua nota, tá, Ian? Então, gente, então é difícil dizer, mas eu acho que é catastrófico não só para os japoneses, né? E são 2 bombas atômicas, né? Sobre Hiroshima. Curiosamente, Hiroshima é a primeira vítima. Teria sido Tóquio. Olha só que coisa interessante. Teria sido Tóquio. Eles iam tacar em cima do Palácio do Imperador a bomba. Mas devido a uma questão de clima, né, a cidade estava nublada no dia, não ia ajudar o bombardeio. Aí se escolheu Nagasaki. E interessante que Nagasaki tinha uma história muito importante da presença portuguesa e holandesa em Nagasaki. E muito dessa presença, né, da história da presença portuguesa no Japão foi apagada devido à bomba atômica, né? Mas, para além disso, você tem os efeitos terríveis da bomba, né? Que não é somente... Imagine quantos tempo você levaria para bombardear uma cidade e deixar ela naquele estado. Em questão de segundos, os Estados Unidos destruiu 2 cidades muito populosas. 100 mil na primeira explosão, quase 70 mil em Nagasaki. Então,
e estavam preparando uma terceira bomba, quando o imperador, o próprio imperador, vai contra os militares e decide, então, terminar a guerra. Não foi por causa das bombas que o Japão se rendeu, tá? Foi por causa do imperador. O imperador decidiu se render, tá? Porque para os generais japoneses, o que são duas bombas, né? Eles não tinham nem ideia do que era bomba atômica, cara, sabe? Isso é uma coisa interessante. Eles acham, bomba por bomba é chincada também. É uma coisa meio de louco, né, cara? Então, assim, então, o que surge da Segunda Guerra Mundial? Uma nova conjuntura internacional, né, gente? Então, agora, nós vimos que a Europa, interessante dizer que desde o século XVI, com as grandes navegações, no século XIX, com o imperialismo na Ásia e na África, a gente pode dizer que a Europa, ela tomou o mundo, né? Ela conquistou o mundo. Os impérios britânico, o Império Espanhol, o Império Português, o Império Francês, por mais que os franceses não gostem desse termo, o Império Francês também, Império Holandês, Império Belga, Império Italiano. Né? A Europa inteira dominou o mundo. Então, a Europa era o centro das decisões mundiais, desde a época do Tratado de Tordesilhas ao Tratado de Berlim, né, da divisa da África, né, dos vários tratados no mundo, dividindo o mundo entre os europeus, sempre a Europa foi o centro do poder, né? O centro das decisões, da influência. As línguas nacionais são europeias da África. Se você para e pensa, português, inglês, francês, né? Holandês, e isso substituindo as línguas nativas. O cristianismo é a religião mais difundida no mundo, devido também ao imperialismo europeu. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, e há um processo que já vinha desde a primeira, né, desses impérios europeus irem se desgastando, entrando em decadência, em franca decadência. Já é um processo desde a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já se saem sobre todos eles. A Segunda Guerra Mundial foi meio que uma pá de cal sobre a Europa. Né? Os europeus saem como derrotados, mesmo os vitoriosos, com Inglaterra e França, né? Ao lado europeu dos aliados, saem praticamente derrotados também, saem enfraquecidos. E aí, então, o poder fica polarizado entre, de um lado, os Estados Unidos e, do outro lado, a União Soviética. Dois inimigos, né, ideológicos, mas que, para enfrentar o Império Japonês e o nazifascismo, se uniram. Mas essa aliança durou pouco, porque já no ano seguinte à Segunda Guerra Mundial, né, em 46, já começa as estranhezas, né, já começa a estranhar. Durante a Conferência de Yalta, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, antes da invasão overlord da Normandia, Churchill e o Stalin já estavam lá dividindo a Europa, né? Dividindo a Europa. E uma coisa que até o presidente americano até estranhava, né? Uma coisa tão imperialista, dividir como vai ser a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Os caras já estavam planejando, já em alta. E aí, então, o Stalin sai muito fortalecido, né? Porque a gente deve lembrar que quem chega primeiro em Berlim e faz o Hitler estourar os próprios miolos é o exército soviético, que chega primeiro. Né? E antes disso, a Iugoslávia, né, que estava sob o domínio nazista, foi libertada pelos soviéticos. A Bulgária, a Romênia, a Hungria, e a Polônia foram todas libertadas pelo exército soviético. Então, meio que já estava surgindo já uma influência soviética naquela região. E aí o Winston Churchill sempre, né, uma visão além do alcance, o Winston Churchill já disse, olha, o que está acontecendo na Europa é que está caindo sobre a Europa uma verdadeira cortina de ferro. Por que essa metáfora da cortina de ferro? Porque a cortina, né, é algo que separa ambiente, pode separar ambientes, a cortina, mas é fácil de você ultrapassar, né? Agora, se for uma cortina de ferro, não tem como, né? Então já estava acontecendo uma cisão, uma cisão dentro da Europa. A Europa, então, eu sempre digo que nunca foi um continente, sempre foi um clubinho, né? Porque na verdade a Europa é uma península do continente asiático,
mas que a gente considera um continente diferente devido ao cristianismo. E agora eles estão separados novamente devido à ideologia, né? Então, de um lado surge um bloco de aliança, né, liderado pelos Estados Unidos, dos países capitalistas, democracias representativas, e de outro lado surge um outro bloco também, que é o bloco oriental, o bloco da União Soviética. A União Soviética já era um terço do planeta. Um terço da população humana está ali na União Soviética. É o país que tinha o maior país do mundo, que estava praticamente em 2 continentes inteiros, né? Tinha todos os climas e solos do planeta, estão ali na União Soviética, né? Uma indústria poderosa, agricultura, fontes energéticas, petróleo, carvão, energia elétrica, posteriormente energia nuclear também. Então, a União Soviética se torna uma grande potência. Então, nós temos 2 superpotências. Inglaterra e França são potências de 5ª categoria agora. Alemanha, Itália e Japão derrotados, né? Então, quem são os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, União Soviética, China, França e Inglaterra. Curiosamente, são os países que compõem o assento do Conselho de Segurança, o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E o que é essa ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Justamente depois da Segunda Guerra Mundial, retoma-se aquela ideia frustrada da Liga das Nações, né, da Primeira Guerra Mundial, e cria-se então a ONU, uma organização supranacional para resolver problemas, conflitos, sem que se chegue a um conflito direto, né? Para mediar guerras, conflitos entre países, nações, visando sempre a paz. E os 5 países que mantêm até o direito de veto nas resoluções da ONU são esses 5 até hoje, né? São esses 5 vencedores. Então, qual a diferença dos 2 blocos, né? A pessoa já fala, um é capitalista, o outro é comunista. Sim. Então, os Estados Unidos liderando o bloco dos países capitalistas, né? Europa Ocidental, Inglaterra, França, Espanha, Itália, né? E Canadá, Austrália, que está lá do outro lado do mundo, mas a Austrália também. Então, esse é o bloco dos países ricos, desenvolvidos, bloco capitalista. Do outro lado, nós temos, então, um bloco comunista, liderado pela União Soviética, dos países comunistas. União Soviética, na Europa, União Soviética, os países que faziam parte da União Soviética, Hungria, Polônia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, que não existe mais, foi desmembrada em vários países menores. Lá no Oriente, a China já estava indo para o lado do comunismo, né? A China que vence a Segunda Guerra Mundial estava liderada por Chiang Kai-shek, chamaremos essa China de China nacionalista, tá? Em oposição à China comunista do Mao Tse-tung, que falaremos mais adiante, tá? Mas depois ela entra nesse bloco da União Soviética, a Coreia do Norte, a Mongólia, que ninguém lembra da Mongólia, que a Mongólia é o primeiro país depois da União Soviética a se tornar comunista, tá? E há o esforço então dos Estados Unidos de evitar que esse bloco comunista cresça, né? E como é que ele faria para crescer? Por invasão militar direta ou simplesmente porque países miseráveis, países pobres, começam a ver no comunismo uma forma de melhorar, de enriquecer, né? De superar a pobreza. Não vou dizer enriquecer, mas ver no comunismo uma forma de superar a pobreza. Grécia e Turquia, por exemplo, nessa época, países muito pobres até hoje, né? Da Europa, Turquia, né? Fica entre a Europa e a Ásia, começaram a ir para o lado da União Soviética. A União Soviética começa, então, um plano de ajuda mútua, né? O Comecon,
que era uma espécie de ajuda dos países comunistas. E então os Estados Unidos vêm com uma proposta de ajudar a Europa a se reconstruir. Começa então o chamado Plano Marshall. Os Estados Unidos então empregaria recursos, investiria recursos na reconstrução dos países da Europa Ocidental, para evitar que esses países fossem para o lado comunista. Curiosamente, a França tem um caso interessante. A França, depois que o Japão foi derrotado, a França reinvadiu para recolonizar a Indochina, mesmo contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam que a França retomasse a Indochina. Aí a França simplesmente chega para os americanos e fala: você não se mete aqui. Se você se intrometer aqui, a gente vai ficar do lado dos soviéticos. E aí? Aí os Estados Unidos meio que, tá bom, faço o que vocês quiserem, né? Eu lavo minhas mãos. Então, de um lado, nós temos as democracias capitalistas ocidentais, nós temos a democracia representativa, nós temos o pluripartidarismo, né? Vários partidos, nós temos o livre mercado, a economia de mercado, né? A ideologia liberal nesses países. Do outro lado, nós temos o bloco comunista, como o nome está dizendo, liderado pela União Soviética, tendo somente um partido único, né, uma ditadura, são geralmente ditaduras comunistas, planificação da economia e essa dicotomia entre Ocidente e Oriente. Mas a gente não está falando aqui de Ocidente, América, Europa contra Ásia, por exemplo. Aqui é questão ideológica, tá? Então a guerra da Guerra Fria é uma questão mais ideológica, é uma disputa por corações e mentes, tá? Vai ter guerra, sim, durante a Guerra Fria, vão ter várias guerras, mas que as superpotências vão influenciar essas guerras indiretamente, algumas das vezes, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, você vai ter os Estados Unidos intervindo diretamente na Península Coreana, os Estados Unidos intervindo diretamente no Vietnã, a União Soviética invadindo o Afeganistão também. Então, você sempre tem, até em guerras que não tem nada a ver com os Estados Unidos e a União Soviética, você vai ter a mão deles lá. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, começa o processo de descolonização da Ásia e da África. Após lutar contra essas grandes ditaduras como o Japão, a Alemanha e a Itália, surgem então movimentos nacionalistas nas antigas colônias desses impérios decadentes. Então, os países, os povos da África começam a lutar contra, já lutavam antes, essa luta se torna ainda mais aguerrida contra a presença dos europeus na África e na Ásia também, né? Os vietnamitas vão lutar contra os franceses, na Angola, Moçambique, vão lutar contra os portugueses, os indianos vão finalmente se tornar independentes da Inglaterra. Então, os impérios coloniais começam a desmoronar após a Segunda Guerra Mundial e sempre tem influência da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Por exemplo, na Guerra Civil da Angola, por exemplo, você tem grupos apoiados pelos Estados Unidos e tem um grupo apoiado pela União Soviética e por Cuba, por exemplo. Lembrando que também teremos um representante do comunismo aliado dos soviéticos na América, mais à frente, nos anos 60, que são os cubanos. Então, o mundo fica nesse equilíbrio frágil, baseado sempre na supremacia bélica, né? Os Estados Unidos saem na frente com as suas armas nucleares, mas mais ou menos uma década depois, os soviéticos também desenvolvem suas bombas atômicas. E por isso tem aquela ideia do MAD, né? A destruição mútua assegurada. E isso impedia, então, que eles entrassem em guerra, mas sempre teve esse perigo. Tem uma organização, que eu não sei qual o nome, de cientistas e ativistas, que eles têm um gráfico em forma de relógio que calcula a quantidade de armamento nuclear produzido e a possibilidade desses armamentos serem utilizados em conflitos reais. E aí, quanto mais próximo de bater a meia-noite, mais próximo, então, o mundo fica de um conflito nuclear.
E durante a Guerra Fria, esse gráfico em forma de relógio chegou a bater 2 minutos para meia-noite, que é aquela música do Iron Maiden, né? Muito legal, porque foi quase o momento em que Estados Unidos e União Soviética bem chegaram quase às vias de fato, né? Mas por muito pouco. Mas até hoje esse gráfico funciona e estamos a 5 minutos da meia-noite, mais ou menos, atualmente. Alguma dúvida até aqui, gente? Algum comentário? Eu acho muito interessante esse assunto porque ele levanta muitas questões. Eu estou achando vocês muito quietos hoje, mas tudo bem. Gente, beleza, então. Também temos que falar sobre a corrida espacial, né, que durante muito tempo a União Soviética vai estar na dianteira dessa corrida. O primeiro objeto lançado na estratosfera, circulando a estratosfera, é o Sputnik, é o primeiro satélite artificial. O primeiro ser vivo lançado em órbita também, cachorrinha Laika, teve cachorro, macaco, gato, mas que consegue ficar viva lá no espaço, coitadinha, ela não volta para a Terra. Não tentam salvar a bichinha. A Laika, soviética também. O primeiro cosmonauta a ser lançado e mantido na estratosfera, circulando, Yuri Gagarin, cachorro dos soviéticos. Então, durante muito tempo, os soviéticos estiveram na dianteira. A gente fala muito mal hoje do comunismo, eu falo também, não vou tirar meu corpo fora, mas a gente deve lembrar que o sistema comunista levou a Rússia, de um país semi-feudal, na miséria de uma guerra civil tenebrosa da década de 20, comecinho da década de 20. Em 50 anos, de 1920 a 1970, 50 anos, a União Soviética se transforma numa potência tecnológica que leva o homem para o espaço. Isso é impressionante, né? 50 anos só. Então, isso ajuda a gente a pensar que naquela época da Guerra Fria, muita gente achava que o futuro era o comunismo e que o liberalismo não estava com nada, né? E hoje em dia temos essa retomada do liberalismo econômico, né, do neoliberalismo, e isso começa com uma conferência de Bretton Woods, quando tem uma nova configuração econômica mundial, quando o ouro deixa de ser o índice que era calculado a riqueza, passa a ser o dólar, sem o lastro do ouro. Lembrando que até então a moeda mais forte era a libra esterlina inglesa e agora passa a ser o dólar. Então, os americanos começam a investir dinheiro nos países europeus para a reconstrução. O plano Colombo chega a ser um plano, tipo um plano Marshall no Oriente, e aí é o dinheiro investido na Coreia do Sul e no Japão. O Japão sabe muito bem utilizar esse dinheiro, né, para a reconstrução do país. Curiosamente, os Estados Unidos destroem, pulverizam o país, depois ajuda a reconstruir. Por que isso? Porque os Estados Unidos sabiam que havia um aumento muito grande do comunismo no Extremo Oriente, na Ásia. O comunismo estava se espalhando pela Ásia devido ao papel da União Soviética na luta contra os japoneses, e também a China estava caminhando para o comunismo com Mao Tse-tung. Então eles precisavam de um aliado ali que servisse de base para poder intervir caso houvesse necessidade no Extremo Oriente. E, é claro, o Japão se tornou, e até hoje é, o principal aliado dos Estados Unidos. Tanto é que a ilha de Okinawa, né, a ilha que foi conquistada primeiramente pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, se transformou na grande base americana no Extremo Oriente. Guam, que até hoje são dos americanos, e a base de Okinawa, que vai servir de base, então, para a intervenção na Coreia e intervenção no Vietnã. Tá certo? Então, gente, a gente vai parando por aqui. Eu gostaria que vocês trouxessem questões, dúvidas, tá? Na próxima aula. Nosso encontro estará disponível na plataforma Moodle daqui a meia hora, tá?